Boa tarde, pessoal, tudo bom? A gente mostrou um pouquinho mais cedo como a gente está desenvolvendo esse projeto da Guarita, tá? A partir do 3D. E agora a gente vai mostrar para vocês o levantamento mesmo e sustentabilidade dele, que vai ser aprovado em 3 opções de valores diferentes em questão de materiais. O que a gente faz nessa etapa? A gente levanta todos os acessórios, equipamentos, materiais que vão ser usados no projeto. Vamos levantar preços aí de mercado, tá? De fabricantes, também de parte técnica, o que é melhor, né, para o cliente, para ele decidir o que seja melhor para ele. Isso faz com que o projeto fique de 15% a 25% mais em conta no bolso do cliente, sem afetar a mão de obra escolhida, tá? A parte técnica escolhida. Então, assim, às vezes nós temos em mercado, por exemplo, vou dar um exemplo daqui, uma torneira de R$1.000. Para que eu vou usar uma torneira de R$1.000 numa guarita com banheiro só para realmente acessar o funcionário? Não é algo de estética, não é algo bonito que precisa ser maravilhoso. Então tem que ser uma coisa técnica, que seja durável, mas uma coisa mais em conta. Eu não preciso aí colocar uma torneira aí para impactar, nem coisa parecida, porque o cliente não deseja isso. O cliente realmente deseja algo que seja durável, mas que tenha um custo-benefício para ele bom, para ele conseguir aprovar isso aí numa assembleia, né, com o pessoal do condomínio vai pagar. Então a gente pode aí, dentre valores específicos para uma torneira boa, a gente chega aí a ter aí uma diminuição de valor até 80% desses R$1.000 aí, que é uma coisa muito importante, né? E para que é feito um levantamento de todos os materiais que é usados, por exemplo, numa guarita? Aqui é uma guarita, tá bom, pessoal? Então, assim, a gente tem torneira, a gente tem o vaso sanitário, que é a bacia com caixa acoplada, a gente tem um registro, espelho, porta de alumínio, porta de vidro, temos as janelas de alumínio, temos armários, pia, etc. Nós temos aqui algumas coisas que, se a gente não souber especificar o material mais adequado para aquela aplicação, a gente pode ter aí um gasto muito enorme sem necessidade. Então, por exemplo, aqui uma guarita, a gente vai precisar, por exemplo, de um mármore, tá? Ou um granito que seja, tá? A gente tem aqui a pedra, bancada de mármore. Para que a gente vai escolher uma bancada que seja de quartzo? Ou um silestone, ou um decton, que são materiais muito nobres e custam 10 vezes mais caro do que um granito e um mármore, que vai dar o mesmo efeito porque a gente precisa, porque é uma guarita de prédio. Diferente se a gente tiver, por exemplo, um apartamento luxuoso que o cliente deseja, o sonho dele, vai ficar muito mais sofisticado e muito mais bonito, até a aplicação que ele deseja, um decton, por exemplo. Aí sim ele investe naquilo porque é a casa dele, é o particular dele. Mas uma guarita de edifício tem que ser algo que seja funcional, técnico e que tenha um custo-benefício aí, que não vai onerar os moradores, os condôminos que vão realmente repartir aí esse custo aí dessa guarita, né? Para que a gente está fazendo isso aqui? Então, a gente foi contratado para fazer um levantamento, então a gente vai apresentar aí para o cliente um projeto 3D da guarita que a gente está elaborando, tá? Um projeto realmente executivo para a obra, que vai ter os pontos de hidráulica, os pontos de elétrica, o gesso, o ar-condicionado, as posições corretas das câmeras, vai ter tudo aí detalhado, que é o projeto que precisa realmente ser feito depois do 3D para execução, não ter dúvidas e não ter retrabalho, nem resserviço, nem desperdício de material, tá? E esse levantamento aqui justamente para a gente ver entre 3 valores de mercado o que realmente o condomínio vai determinar em questão de economia para eles. Então esse gasto que às vezes, né, o cliente, ele paga para ser feito esse levantamento, o 3D e também o executivo, ele acaba recuperando na compra, porque ele não acaba comprando por surpresa, por emoção, ele tem algo planejado, algo quantificado, e isso que vai determinar a economia do projeto dele no final. Então, de vez ele comprar no supetão as coisas porque ele acha que a mão de obra é mais em conta, e as pessoas começam a pedir para ele vai em mercado com qualquer coisa aí porque ele tá na emoção, precisa entregar logo. Então, ele às vezes ele vai pegar uma mão de obra qualificada, uma mão de obra muito mais especializada, só que vai preparar ele financeiramente para ele justamente escolher o melhor. E nessa parte aqui que a gente entra para economizar e para garantir para o cliente que ele vai realmente gastar muito menos com a mão de obra qualificada, uma mão de obra especializada. Porque a gente garante aqui a economia do material perante a técnica, perante a qualidade e para o que ele precisa, tá bom, pessoal? É isso que a gente prova aqui para vocês. Dá para se fazer uma obra assim, com planejamento, mais em conta, pagando a equipe especializada. O que a gente precisa colocar em mente é o seguinte:
A gente precisa realmente valorizar a mão de obra, que a mão de obra valorizada, ela trabalha muito mais feliz e ela tem condições de entregar coisas melhores para vocês do que uma mão de obra que vai trabalhar com preço achatado, acharcado, não vai conseguir realmente investir em equipamentos e mão de obra especializada para atender vocês, e vocês comprarem materiais muito mais caros, muito mais nobres, que eles não vão conseguir realmente aplicar ou a instalar, mas vocês comprem materiais mais em conta, que aquela mão de obra vai deixar tão maravilhoso que vai ficar muito mais bonito do que comprar materiais muito caros. E aí você somando material e mão de obra, você vai ter um preço muito menor nessa soma com a mão de obra qualificada do que se você pegar uma mão de obra chinfrim, uma mão de obra aí ruim, sem nenhuma obrigação, sem nenhuma ilegalidade, e comprar materiais super caros que não vão saber aplicar, não vão saber trabalhar, e aí você somando esses dois valores vai dar muito mais caro, tá bom, pessoal? Então preço e valor não é igual. Então vem com a gente, vê isso aqui, que isso aqui é o nosso planejamento de obra, tá bom? Isso aqui é um levantamento baseado num projeto 3D e baseado aí num projeto aí de layout para execução de uma guarita maravilhosa que logo vai estar aí para vocês verem nos nossos IGTVs e nossos stories, tá bom? Beijo grande, até mais!